Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade, e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube. E você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados, várias táticas profissionais. Olá pessoal, são sexta-feira, hoje dia 20 de dezembro de 2013, 10 horas e 7 minutos, o pregão acabou de abrir. Não existe zona do Congestion Profit para entrar comprado, tanto na média azul, que é um ponto de suporte ideal, como na média cinza. O ideal é comprar na média cinza, porque geralmente quando faz um movimento de alta assim, estatisticamente o sinal que dá certo geralmente é o sinal na média cinza, ao invés do sinal de compra na média azul. Por que nós vamos operar comprado? Porque o preço está acima da média cinza, que indica a tendência do mercado. Estou me preparando para entrar caso aconteça alguma operação comprada aqui na média cinza, e eu vou te dar os detalhes caso isso aconteça. Pessoal, 10 horas e 28 minutos, fiz a entrada operacional aqui, entramos até bem, tá um sinal de venda aqui, não existe Congestion Profit aplicável aqui. Então tem chance de fazer no mínimo um grande movimento de queda. E não é uma operação comprada, é uma operação vendida. Por quê? Porque o preço ficou abaixo da média cinza que indica a tendência do mercado. Então a pressão agora é de venda. Tem chance significativa de cair. Pode dar stop, pode ser que faça um movimento de queda significativo e depois a gente vai sair no break-even com prejuízo diminuído e depois vai dar prejuízo. Enfim, existem várias configurações, mas a probabilidade de dar certo aqui é alta. Se não der certo, a gente vai tomar um stop de 0,3%. Mas vale a pena se arriscar, porque a probabilidade nessas condições são altas. Portanto, eu estou na operação posicionado. Ok? Vendido aqui era para vender a R$ 31,99, vendeu bem a R$ 32,00. Devido à liquidez no mercado, ajudou até. E o nosso stop está aqui em 32,06. O nosso start de compra, aliás, que é o stop da operação vendida, é a limitação de prejuízo da operação vendida, é o start de compra. Pessoal, então, o que acontece? A gente posicionou nosso stop a 32,02. Nossa limitação de prejuízo estava aqui em cima a 32,05, 06, passamos para 32,02. Eu entrei a R$ 32,00 vendido, eu vou perder nessa operação 2 centavos, porque é muito provável que se atingir o 32,02, segundo a técnica break-even, do preço voltar tudo e dar stop. Existe uma probabilidade de 80% disso acontecer. Então, de acordo com os padrões de candlesticks, a gente colocou o break-even, principalmente porque tem uma resistência forte aqui, né? O preço tentou subir, não conseguiu. Então, o break-even tem o seu motivo confirmado por causa desse padrão comportamental do preço, onde essa zona de 32,02 é uma resistência forte. Ok? Portanto, break-even posicionado aqui e ainda tem chance do mercado cair, fazer um grande movimento de queda. Tudo bem, pessoal? Atingiu o nosso break-even, saímos com um pequeno prejuízo aqui de menos do que 0,1%. Nosso risco era de 0,3%.
Então a gente perdeu cerca de 0,1%, próximo disso, menos até. E existe uma chance enorme do preço voltar e atingir o stop. Então, pode ser que eu acerte, pode ser que não, tá? Tem 80% de chance do preço voltar e atingir a limitação de prejuízo inicial, que me daria um prejuízo de R$300, só que o break-even permite que, ao atingir o ponto de break-even, estatisticamente é comprovado que tem 80% de chance de atingir a limitação de prejuízo inicial, que seria o risco completo que eu assumi na operação. Então saio antes, por causa dessa probabilidade contra meus interesses, saindo com um prejuízo bem pequenininho, ou menor do que o prejuízo total. E geralmente, em vários vídeos do YouTube, vocês podem ver, a maioria das vezes o break-even acerta. E a gente consegue sair da operação antes de nos dar o stop, antes de nos dar o prejuízo completo. Ou às vezes a gente zera o risco também. Nesse caso a gente teve que diminuir o prejuízo, eu perdi 2 centavos, né? Executei aqui a 32,32 o preço médio, liquidez do mercado muito boa, tá? Então vamos aguardar e vamos ver se no final quando chegar meio-dia, se realmente o preço voltou tudo e deu stop. Tem chance de 80% disso acontecer. Mas pode ser que desabe e vá lá para baixo e dê um lucro de 2%. Mas a maioria das vezes dá errado. Então, mesmo que dê certo essa operação, é a minoria das vezes. E não adianta eu operar nessas condições técnicas desfavoráveis, porque no longo prazo eu perco, mesmo acertando as que deram certo, porque a maioria dá errado. Então, é muito favorável tomar esse tipo de decisão, usar esse tipo de estratégia para diminuir os prejuízos e operar em condições técnicas favoráveis. Muito bem, pessoal. Olha só o que aconteceu agora. Temos aí, então, o que aconteceu? Atingiu o break-even, 10 horas e 46 minutos. Antes de acontecer, eu não sou analista de mercado, não sou professor que fica olhando em gráfico passado. Eu sou um operador real e em tempo real. Eu tomo decisões, coloco dinheiro real em jogo, tem a comprovação das ordens de compra e venda para vocês verem que é coisa de verdade. Operação real, envolvendo dinheiro real e bastante dinheiro. Eu mostro só o que eu faço na Vale. Tem outros ativos que eu também opero, só que é confidencial, o capital que eu opero. Bom, então, eu tinha falado, minha limitação de prejuízo estava 32,06. O break-even, de acordo com os padrões de candlesticks, indicou. Se bater aqui, meu amigo, é 80% de chance de te dar stop. Você projetou perder R$300 se arriscando nessa operação para estar ganhando R$1.500. Um manejo de risco inteligente, como vocês podem perceber. Porque o meu alvo daria R$1.500, R$1.400 de lucro, mais ou menos. Então, 80% de chance de te dar R$300 de prejuízo. Toma R$66, R$70 de prejuízo, se o preço bater aqui, porque é provável que tem 80% de chance de chegar aqui. Então, esse mês, todos os stops que a gente tomou, pessoal, foi evitados por break-evens, onde a gente tomou stop em valor muito menor. Todos desse mês. Incrível. Certo? Todos os stops que a gente tomou esse mês foram de break-even, ou seja, foram stops diminuídos, foram prejuízos bem menores do que 0,3%. E, novamente, o preço subiu, atingiu, conforme o break-even mandou. Ou seja, olha o nível da nossa estratégia, quando a gente entra e se arrisca. Dependendo da configuração dos candles, nós temos ferramentas comprovadas estatisticamente que vai dizer pra gente, sai fora com um prejuízo pequeno, porque vai te dar um prejuízo total. E a gente sai e diminui o prejuízo quando a gente tiver lucro, quando acontecer operações lucrativas, a gente vai conseguir recuperar esses prejuízos fácil e ter grandes lucros, quem sabe, porque são prejuízos muito pequenos. Então é importante para o trader estar perdendo muito pouco, tá? E, bom, esse foi o dia de hoje. A gente faz só operação no início do pregão. Fazemos apenas uma operação por ativo. Dá até para fazer 3 operações por dia no início do pregão. Mas como eu estou operando com 5 ativos hoje, então fica melhor operar com uma tentativa só.
E funciona também a lucratividade de 3 a 5% mensais no longo prazo. Dentro de um ano, a gente tende a ganhar essa lucratividade. Pessoal, segue então a comprovação das ordens. Aqui está a plataforma de compra e venda, cotação em tempo real aqui na boleta. Vendida, operação vendida, tinha dito o motivo para vocês, venda 3,3 kg, R$32, certo? E a compra 3,3 kg, 32,02. Perdemos apenas 2 centavos, era para a gente estar perdendo 7 centavos, é isso? Deixa eu ver aqui. Está perdendo 7 centavos, 8 centavos, e a gente perdeu 2 centavos só. E foi comprovado que se a gente continuasse na operação, a gente perderia 7 centavos. Então daria R$300 de prejuízo, dependendo da liquidez, um pouco mais. Então, quando a gente acerta isso, eu terminei negativo, tem que comemorar. Era para eu terminar muito mais negativo. Eu terminei pouquinho negativo. Eu perdi uma mixaria. Então tem que comemorar, porque eu perdi uma mixaria porque eu previ que ia dar um prejuízo muito maior. Então, quando você diminui o prejuízo, tem que ficar feliz, sim. Porque é uma capacidade de sobrevivência como trader que você tem enquanto você está operando. Pessoal, no Forex, tá? Nosso dia começou na linha vermelha aqui, 10 horas da manhã. E deu um sinal na Price Trend Line. Sinal com alta probabilidade de dar certo. Fizemos uma alavancagem de 70 mini lotes com o software Speed Risk Manager. Foi calculado em 1 segundo a alavancagem inteligente, ou seja, para um capital de apenas $10 mil eu estou alavancado 70 mini lotes, porém não aumentei o meu risco, ou seja, uma super alavancagem sem aumentar o risco. Em 1 segundo foi feito esse cálculo pelo software Speed Risk Manager, porque é day trade, e a gente precisa fazer cálculos rápidos. E esse software faz esse cálculo de gerenciamento de risco veloz e alavancagem inteligente para a gente. Bom, fez esse movimento de alta e o break-even foi indicado aonde? A 1.3648, a venda, né? Pelo break-even, onde 1.3647 eu entrei. E acabou que voltou tudo, estopou. E eu tive um pequeno lucrinho de $7 ali. Lembrando que são $10 mil só que eu opero. O preço então assumiu tendência de baixa aqui. E no caso, a gente identificou uma zona de consolidação, tá? Desse ponto até esse ponto aqui foi a zona do break-even, tá? E realmente consolidou, deu sinais falsos, né? E depois disso, aqui já estava fora do nosso horário de operação. Aqui deu outro sinal de venda, tá? Onde tinha o break-even aplicado, tinha o congestion profit aplicado. Aqui eu tinha falado break-even, na realidade uma zona do congestion profit aqui, desse ponto até esse. E depois deu sinais falsos. Foi previsto e aqui formou-se outra zona do congestion profit. Então nós conseguimos só entrar nessa operação e mesmo assim a gente não teve sucesso, porque o preço voltou a atingir o break-even e antes de dar o stop a gente saiu com um pequeno lucrinho. Então o nosso dia foi esse. No Forex, lembrando que eu opero 2 horas por dia. Se eu ficar o dia inteiro operando, eu posso ganhar muito mais, gastando todas as tentativas que eu tenho para o Trade System de Day Trade para Forex. Uzi Minas, pessoal, gráfico diário. Qual é a condição do mercado na Uzi Minas? Bom, a tendência dela é de alta, preço acima da Price Trend Line, analisando pela metodologia Reversion Profits. Chegou até a dar um sinal de compra, porque quando o preço está acima da Price Trend Line, o ponto ideal de compra é na própria zona da Price Trend Line. Acima dela, no entanto, é o suporte ideal para você estar fazendo compras. Vocês podem perceber que quando bate, né, na Price Trend Line, o preço tende a fazer os grandes movimentos de queda que nós desejamos. E aqui foi feito isso também. E foi embora, fez um grande movimento de altas, topos e fundos ascendentes. Ao mesmo tempo, um grande problema que a gente tem aqui é o ponto de entrada operacional. Está longe agora da Price Trend Line. Então tem que aguardar o preço voltar e chegar próximo da Price Trend Line para iniciar compras. Ok? Mas a tendência é de alta, todo mundo sabe. Se a tendência é de alta, tende a continuar a subir. E não importa o alvo, o que importa é maximizar retornos
durante a tendência, ou seja, surfando na tendência é o objetivo do trader, pela nossa metodologia, pela nossa estratégia, certo? Então vocês podem ver que quando está abaixo da price trend line, grande movimento de queda, não precisa ver notícia, não precisa analisar fundamentos, não precisa de informação privilegiada. São ferramentas científicas que têm fundamentos estatísticos comprovados, ou seja, quando o preço faz um certo comportamento nesses indicadores, tem uma probabilidade alta de acontecer o que a gente quer. Olha só, tendência de baixa, bateu exatamente na price trend line. Vou procurar uma tendência de alta aqui na Usiminas, aqui, olha lá, acima da price trend line, tendência de alta. Bate na price trend line, acima dela, faz um movimento de alta. É só isso que a gente precisa. Só que não é só ir comprando de qualquer jeito. Tem que fazer o gerenciamento de risco, tem a quantidade de ativos que você pode operar, tem a frequência operacional. Então muita gente acha que é fácil. Vou pegar o indicador do Leandro, colocar lá e sair comprando quando acontecer isso. Não é só isso. Tem muitos fundamentos importantíssimos sobre manejo de risco que vocês têm que saber e outros conceitos fundamentais, certo? Saída operacional e tudo mais. Mas a condição técnica da Usiminas é pressão de compra, tendência de alta. Aula de psicologia do trader. Os comportamentos, crenças e atitudes dos traders perdedores no mercado. Esses traders, eles possuem o medo de errar ou medo de perder dinheiro e perdem dinheiro por isso. Pessoal, quando você tem um medo sobre algo, é muito provável que isso aconteça, porque de fato você atrai essas condições ruins para você e quando elas aparecem, você fica vulnerável a elas, porque o medo, ele vai gerar ações em você que levará você a ser atingido pelo seu medo. Então, quando você tem medo de errar, você vai errar. Quando você tem medo de perder dinheiro, você vai perder dinheiro. Eu tenho a crença no mercado financeiro que eu sei a realidade do mercado financeiro. Ganhar dinheiro todo dia garantido é impossível, não tem como. Nem George Soros e Warren Buffett fazem isso. Mas no longo prazo, dentro de um ano, eu tenho a crença. Eu vou ganhar acima de 20% anuais. Se eu não ganho isso durante a minha experiência, se eu não ganhei isso durante a minha experiência, eu ganhei próximo disso, 15%, 17%, em alguns anos eu ganhei muito mais. Cheguei a ganhar, teve um ano no passado, que eu cheguei a ganhar até 70% de lucro. Mas teve alguns anos que eu ganhei só 10%. Então é ruim, realmente. Tem alguns anos e tem anos que são melhores o desempenho. Mas eu acredito. O fato de eu acreditar me faz ganhar dinheiro. Por quê? A crença gera ações em você que levará você a realizar, a criar essa realidade. Então crenças são muito importantes. E o medo pode levar você a ter sérios problemas. Você vai atrair os problemas para você. E uma aula de psicologia do trader como essa explica para você uma filosofia maravilhosa que vai dizer para você: seja corajoso e acredite que você vai ganhar. Muito bonito isso. Então vai resolver o seu problema ver essa aula de psicologia do trader ou outras aulas? Não. Por quê? É comprovado por pesquisas que a aprendizagem, principalmente aprendizagens a nível inconsciente, ou seja, nível de competência inconsciente, onde você nem pensa para fazer, você precisa repetir exercícios, repetir aplicações das execuções na prática das operações no mercado financeiro para você atingir esse nível onde, sem pensar, você tem os sentimentos corretos, as crenças corretas, os pensamentos corretos e as ações corretas, e você faz tudo isso com perícia. Em muitos cursos de trader, fala-se sobre psicologia do trader. Não adianta só falar sobre psicologia do trader. Por isso que eu ensino de graça isso aqui, porque isso aqui ajuda, mas não é suficiente ainda. É necessário, através de ferramentas práticas, que tem fundamentos psicológicos para treinamento da psicologia do trader, para tratamento das crenças, valores e atitudes automáticas que um trader deve ter.
E essas ferramentas o meu curso possui, que é a reprogramação subliminar e a programação neurolinguística. Por isso que eu sou frio e calculista e por isso que eu fiz a operação de hoje. Com frieza e calculismo eu entrei, executei, acreditei, a probabilidade era alta, depois tomei a decisão de sair no break-even, diminuí o prejuízo, comemorei porque era para eu ter um prejuízo completo e eu tomei um prejuízo de apenas 2 centavos e perdi uma mixaria. Tem que comemorar. Porque frieza, calculismo, crenças que me ajudam a fazer isso com frieza e calculismo e me permitem ter esse desempenho no mercado, onde se o mês está ruim, eu perco pouquinho e quando o mês está bom, eu ganho muito. Então é isso que a gente tem que... É esse tipo de desempenho que nós devemos buscar como traders, como especuladores. Portanto, pessoal, vocês não precisam comprar o meu curso sabendo que a psicologia do trader dele tem essas ferramentas práticas, que inclusive é um dos únicos cursos do mercado que tem isso. Você pode estudar a reprogramação subliminar e a programação neurolinguística. Estude isso, faça cursos sobre essa área para você praticar e mudar suas crenças e valores. Assim você vai se tornar um trader profissional com a ousadia, coragem e frieza necessária e disciplina para conseguir ter sucesso, principalmente no longo prazo.